Anunciaram após a decisão de Alexandre de Moraes que multou a coligação do PL por causa do relatório que questionava a lisura das urnas eletrônicas. De Brasília, Yasmin Costa. Olha, as assessorias jurídicas do Republicanos e do Partido Progressistas estão trabalhando para apresentar um recurso contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que impôs a multa no valor de 22 milhões de reais para a coligação, o que inclui essas duas legendas. A expectativa é que os partidos argumentem que não foram consultados sob a ação do Partido Liberal, que pede a anulação dos votos em mais de 279 mil urnas apenas no segundo turno das eleições. As legendas também devem argumentar que em nenhum momento questionaram o resultado do pleito eleitoral de 2022. Em nota, o presidente do PP, o deputado Cláudio Cajado, disse que Valdemar, como representante da coligação, entrou em nome da coligação com essa ação, mas ninguém teve nenhuma participação nesse processo e que essas legendas, o PP e o Republicanos, sequer foram intimados ou citados e por isso não poderiam ser penalizados. Nesta quarta-feira, vale lembrar que o ministro Alexandre de Moraes determinou essa multa no valor de 22 milhões de reais aos partidos que fazem parte da coligação do presidente Jair Bolsonaro por litigância de má-fé. A ação foi elaborada pelo partido de Bolsonaro, mas foi feita em nome de toda a coligação, o que inclui republicanos, progressistas e o próprio Partido Liberal. Depois da decisão de Moraes, o próprio PL divulgou uma nota em que afirma que apenas seguiu o que prevê a lei eleitoral e que vai recorrer dessa decisão. De Brasília, Yasmin Costa. Bom, para comentar as notícias do dia nessa sexta-feira, temos aqui o Roberto Mota, Amanda Klein, deputado Coronel Tadeu. Deputado, começando pelo senhor, essa posição desses dois partidos em relação à investida para falar sobre as urnas eletrônicas, o que representa? Deputado, o seu microfone, por gentileza, para participação aqui no Jornal da Manhã. Agora sim. Bem-vindo. Ok, mil perdões. Bom dia, Tiago, bom dia, Lívia, Mota, Amanda e toda a nossa audiência. O fato de estar envolvido Republicanos e o Partido Progressistas é uma questão legal porque eles fazem parte da coligação. Mas a iniciativa, até onde eu sei, obrigatoriamente foi feita exclusivamente pelo Partido Liberal. Mas o Alexandre de Moraes, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, não deixou por menos. Ele concedeu a multa extensivamente a esses dois partidos, e uma multa absolutamente pesada. É claro que, exageros à parte, o que eu acredito que o Alexandre de Moraes gostaria de fazer ou quer fazer é uma intimidação. Não tentem duvidar das eleições. E, mais uma vez, eu reforço aquilo que eu já havia falado ontem e anteontem. É um direito do partido fazer isso. Está previsto na lei eleitoral, e se eu não me engano, no artigo 51, o questionamento dos resultados. Então, não há nada de ilegal, de ilícito ou de esdrúxulo no pedido do Partido Liberal. Ele tem todo o direito de fazer isso e, dessa vez, fez com fatos. Colocou lá em 224 páginas um arrazoado, um arcabouço de indícios, não estamos falando aqui de fraudes, que mereciam, no mínimo, uma atenção diferenciada do Tribunal Superior Eleitoral nesse momento. Amanda Klein, bom dia para você também. Te pergunto, essa posição de PP e republicanos que dizem que não foram consultados em relação a esse questionamento da lisura do processo eleitoral, isso enfraquece essa representação da coligação, especialmente do PL, na sua opinião? Oi, Lívia, bom dia. Tiago, deputado Mota, bom dia à nossa audiência aqui da Jovem Pan, da Jovem Pan News. Eu acho que risca uma linha no chão, Lívia. Os partidos da coligação, da base, que formaram a base bolsonarista, a base do atual governo, os principais que apoiaram o presidente na eleição no primeiro turno, republicanos, PP e PL, pelo menos dois deles, republicanos e PP, disseram: não estamos dispostos a ir a todas as consequências com vocês, não vamos travar esse embate com o judiciário
e não vamos contestar o resultado das eleições, porque reconhecemos esse resultado como legítimo. Ontem eu até estava falando com o presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, e ele disse, olha, vamos recorrer. O presidente do Republicanos reconheceu a eleição do Lula desde o primeiro momento. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que é um dos principais expoentes do PP, não só reconheceu, como ligou para o presidente Lula, foi a primeira autoridade pública de grande relevo a ligar para o presidente Lula, congratulando, parabenizando pelo resultado das eleições. Então, não resta dúvidas nesses partidos. E arrisco a dizer que não restam muitas dúvidas nem mesmo na cabeça do dirigente do PL, o Valdemar Costa Neto, que tem sido muito pressionado por uma ala bolsonarista a contestar o resultado das eleições. Quando o deputado fala até que é um questionamento legítimo, que está previsto na Constituição, que está previsto na legislação eleitoral, sim, mas se fosse baseado em argumentos consistentes, não é. Ontem mesmo saiu uma carta aberta pública, eu estava até procurando, já resgatei aqui, uma carta assinada por 30 engenheiros do ITA, porque um dos argumentos, uma das justificativas do Valdemar, olha, não, o Carlos Rocha é um engenheiro formado pelo ITA, embora não represente a instituição, como esses engenheiros que assinaram essa carta pública ontem também não representam, mas chamaram o relatório que eles tiveram acesso até agora de esdrúxulo e apontaram que esse relatório apresentado pelo Carlos Rocha, do Instituto Voto Legal, não prova absolutamente nenhuma inconsistência, nenhuma fraude nas urnas, porque você consegue rastrear esse log, que é aquela espécie de carta de voo, que tem todos os cartão de bordo, né, que tem todos os eventos que aconteceram naquele dia na urna, você consegue rastrear aquilo, a urna física, sim, de onde saiu, por outros parâmetros, usando outros parâmetros, não só o código de identificação, mas o estado, a seção eleitoral, a zona eleitoral, outros parâmetros você consegue rastrear, saber exatamente o que aconteceu naquele dia, naquela urna. O relatório não para em pé e outros órgãos acreditados públicos, como OAB, TCU, o próprio Ministério da Defesa, as Forças Armadas, a Procuradoria-Geral Eleitoral, nenhum desses órgãos e os próprios observadores internacionais, todos eles escrutinaram e supervisionaram as eleições, examinaram, analisaram, participaram de todo o processo eleitoral, mas sim, não identificaram nenhum sinal, nenhuma evidência, nenhum indício de fraude. O único que fez isso foi uma auditoria privada contratada pelo PL, que obviamente é interessado porque foi a parte derrotada nessa eleição. Não resta dúvida acerca da legitimidade dessa eleição. E o que o ministro Alexandre de Moraes disse olha, vocês estão tentando tumultuar o processo eleitoral e ainda alimentar falsos argumentos e falsas justificativas de legitimidade na eleição. Isso não para em pé. Bom, Mota, e para você essa negativa dos dois partidos de acompanhar o PL? Bom dia, Amanda, bom dia, Lívia, bom dia, Tiago, Coronel, nossa audiência. Olha, a discussão técnica dessa questão, ela tem que ser feita por técnicos, porque senão se corre o risco de adotar umas simplificações, de ficar dizendo que fulano disse isso, cicrano disse aquilo. A representação do PL foi bem fundamentada com um relatório técnico. Agora, a Justiça Eleitoral não apenas se recusou a aceitar a representação, mas decidiu multar a coligação em 22 milhões de reais. O PL, tudo indica, seguiu exatamente o que determina a lei, a Constituição e o Estado de Direito. O PL fez um pedido completamente dentro do que manda a própria lei. Mas o fato é que no Brasil de hoje existem assuntos proibidos. Não se pode falar sobre certas questões, sob pena de censura, cancelamento, multas ou medidas ainda mais duras. E mais, a proibição não é só sobre certos assuntos, mas é proibição de certas pessoas. Se você se incluir nesse grupo, você é proibido de falar, você é ofendido ou coisa pior. É absurdo que em 2022 nós tenhamos que lembrar que liberdade de expressão é um direito fundamental. Não custa nada fazer um exercício e pensar o que teria acontecido nesse país se a situação fosse o contrário. Vamos parar um minuto para pensar. Se a história tivesse acontecido de uma forma diferente e, em vez do PL, fosse o PT entrando com uma representação como essa. Vamos pensar o que teria acontecido.